Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai fazer um vídeo discutindo mais uma vez se a culpa do autismo é da mãe. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, autismo, a culpa é da mãe. E esse vídeo é um vídeo que acabou servindo para muitas famílias discutirem esse assunto. Existe ainda várias teorias da mãe geladeira, várias situações que acontecem no dia a dia que acaba culpando a mãe da criança com autismo, como se ela fosse responsável pela situação da criança ter um atraso de desenvolvimento, né, ter autismo. E eu vou aproveitar e vou trazer alguns comentários aqui, porque são novas situações que as famílias viveram e relataram nos comentários do vídeo, e que é claramente, mais uma vez, as mães sendo culpabilizadas porque as crianças têm autismo. E tem uns comentários que, meu Deus, a gente precisa olhar isso mais de perto e pensar um pouco sobre eles, sabe? Então, na falta de um teleprompter, eu vou aqui no meu celularzinho mesmo. E olha esse comentário, tá? A Mil Receitas, né, o nome do usuário, colocou o seguinte: Ontem, saí com o diagnóstico de autismo da minha bebê. Ela tem 1 ano e 7 meses. Uma moça lá na sala de espera me falou se eu não me cuidei na gravidez para ela ser autista. Ainda disse, ela é tão normalzinha, nem parece ser autista. Aí ela colocou, quase que voei nela. Agora pensa o seguinte, gente. O que mais me choca nessa conversa aqui é o seguinte. Ontem, ela recebeu o diagnóstico no dia anterior. Não deu nem 24 horas. Não deu nem meia hora. Ela saiu para a sala de espera com o diagnóstico. E enquanto estava na sala de espera, com o diagnóstico ainda quente na mão dela, assim, acho que não tinha nem esfriado a mão do médico de escrever o diagnóstico ali, de assinar o diagnóstico da criança, e ela já estava recebendo comentário, culpabilizando a própria mãe pelo fato da criança ter autismo. Se você não se cuidou na gravidez para ele ter autismo. Então, agora veja só, para a menina não ter autismo. E aí a gente vê, autismo, gente, hoje em dia a gente já sabe, ele é de origem genética. 98% da situação é genética, né, do autismo, da situação de alteração do desenvolvimento. É genética, sendo que 80% desses 98% é hereditário, né? O pai e a mãe, não só um, não só a mãe, não só o pai, ambos juntos carregam muitas vezes uma combinação de genes que, juntando as duas, né, dos dois lados, acaba se manifestando como autismo. E esses outros 18%, se é 98% genético, 80% hereditário, e os outros 18%? Esses outros 18%, alguns estudos apontam que são epigenéticos intrauterinos. Então pronto, a menina tem razão. Então foi alguma coisa que ela não se cuidou na gravidez, e aí, já que é epigenético intrauterino, aconteceu dentro da barriga. Mas ainda assim, vamos lá, um preconceito. Não existe a possibilidade de haver uma manifestação epigenética, ou seja, de um gene que está ali se manifestar, se não existir a base genética para a manifestação daquele gene. Ou seja, ainda assim é genético, tá? Então não existe milagre, gente. Não existe milagre de que se eu comer tal coisa, se eu dormir de tal jeito, se eu não tomar tal remédio, eu vou evitar e o meu filho não vai ter autismo. Existem fatores que aumentam as chances da criança nascer com autismo, né? Esses fatores epigenéticos. Agora, vamos lá, gente. Até mesmo febre ou gripe durante a maternidade pode ser um fator epigenético que aumenta a chance de risco do gene do autismo, que já estava lá, se manifestar naquela criança. Então, gente, como que eu vou conseguir evitar tudo isso que acontece durante a gravidez? Isso é um absurdo. Todo mundo aí, os pais de criança típica, fazendo tudo durante a gravidez, não acontece nada. Entende? Fazendo um monte de coisa, às vezes até errado, e não nasceu com autismo. Agora, porque a criança tem um diagnóstico, foi a sua gravidez.
Então é muita vontade de achar culpa em alguém, né? É impressionante. E ainda coloca assim, tão normalzinha, nem parece ter autismo. Como se fosse necessariamente ter alguma alteração da face ou... né? Então, enfim, assim, muito preconceito mesmo, muito diferente. E a gente tem que ir derrubando essas coisas, né, gente? Pensar em formas de responder esses comentários de uma forma que não cause ainda mais inimizade, mas que pelo menos ajude as pessoas a se educar um pouco mais, a entender que não é por aí, né? É genético, gente. Simples assim. A Fabiana Krieger colocou aqui, me falaram que isso, né, que o autismo aconteceu porque ela tem o dom de cuidar de crianças, pois ela já trabalhou na PAI. Então ela tem o dom de cuidar de crianças com dificuldades ou transtornos de desenvolvimento. Agora pensa. E aí vamos lá, né, gente? Independente da sua crença, né? E aqui está trazendo uma crença, muitas vezes espiritual, religiosa, que faz como se fosse, né, assim, não, a gente está atraindo para a gente, porque a gente está preparado para cuidar. Eu sou pai de 2 crianças com autismo, né, o Valentim e o Liam, eles já estão ali com 6 e 7 anos, e eu já trabalhava com autismo quando eles nasceram, né, já trabalhava com autismo há muito tempo. Então eu poderia dizer a mesma coisa para mim. Eu até brinco nas palestras falando assim, Deus achou que eu estava pouco envolvido no autismo, ele falou assim, não, até a cinturinha está pouco, vou levar até o pescoço. Aí mandou um menino com autismo. Ele falou, não, até o pescoço está pouco, vou mandar até o topo da cabeça. E me mandou 2 meninos com autismo. E é claro que isso realmente me fez realmente estar muito mais dentro do autismo. Mas, sinceramente, é muito difícil ser pai de uma criança com autismo. Exige muito mais da gente, muito mais preparo, muito mais paciência, muito mais consistência, muito mais constância. Se fosse assim, gente, todas as pessoas que trabalham com autismo teriam um filho com autismo. Toda pessoa que tem médico, então oncologista, agora vai ter um filho com câncer, porque já que ele leva jeito, vamos cuidar do menino com câncer. Percebe que não é diferente disso que eu estou falando? Então, assim, gente, é muito simplista, não é? E de certa forma, acaba a gente como responsável. Não, você escolheu essa área, então agora você tem que cuidar. Né? Não, você escolheu essa área agora, você ganhou de Deus esse presente. Não é um presente, é difícil, gente. Custa caro, dá trabalho. Assim, eu sou felicíssimo. A coisa melhor que aconteceu na minha vida foi ser pai. Eu amo os meus filhos profundamente, me dedico a eles profundamente. Mas fácil não é, tá? Então, assim, não concordo com essa ideia de que a gente está atraindo os filhos com autismo, porque trabalha com autismo. Porque se for nessa ideia, né, vamos lá, então o bombeiro vai atrair incêndio na casa dele, porque já que ele sabe apagar, não é? A Fran SL colocou, sim, eu, por exemplo, sempre escutei de todos os lados que eu tinha que soltar mais o meu filho, como se a falta de interação dele fosse culpa minha. E isso é muito maluco, né? Eu geralmente, quando eu vejo que a criança tem alguma dificuldade motora, mas eu ainda não tenho certeza, e às vezes eu preciso pedir para que a criança seja encaminhada para uma avaliação com fisioterapeuta, porque eu vejo alguns sinais ali de dificuldade motora, muitas vezes sabe o que eu faço? Eu observo a mãe e o pai durante a minha observação. Quando a criança sobe nas coisas, se eles ficam assustados e correm para proteger, o que isso me conta? Que a criança tem dificuldade porque o pai protege demais? Isso me conta que o pai e a mãe aprenderam que se eles não protegerem a criança e não estarem próximos, ele vai se esbabacar no chão ali, vai cair de cara, vai machucar no chão. Então, eu fico de olho às vezes nos pais, porque os pais me contam se a criança tem alguma dificuldade motora ou não, se tem receio ali dele cair, porque esse receio, gente, foi construído na experiência. Eu já tive muito medo do meu mais novo cair. Por quê? Porque ele vivia com os 2 joelhos ralados e ele caía mesmo. Aí ele fez fisioterapia, fez psicomotricidade, fez um pouco de treino na TO também, desenvolveu o lado motor, planejamento motor. Eu não tenho medo nenhum mais. Medo nenhum. Como assim? Que pai inseguro é esse que eu estava causando as dificuldades motoras do meu filho por insegurança, por proteger demais? Mas como que eu mudei
à medida que o meu filho se desenvolveu e foi capaz de escalar, de subir, de não se machucar, fazendo atividades motoras, então eu deixei de ser ansioso? Peraí, percebe? Que a causa era muito mais eu saber as dificuldades do meu filho, eu acabava tendo que ficar mais atento, porque senão, efetivamente, ele se machucava. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu sei que se eu deixo o meu filho muito à vontade, ele às vezes vai morder o coleguinha, vai puxar o coleguinha, vai machucar o coleguinha. Às vezes se eu deixo ele muito à vontade, ele sobe num lugar perigoso, ele faz coisas perigosas, ele come uma coisa que não poderia, ele coloca coisas na boca que não poderia. E aí coloca como se fosse isso, né? A gente está causando autismo porque protege demais. Meu filho, eu protejo porque se eu não proteger, ele se mata. Ele se mata. Literalmente ele se mata. Então, aqui, é lamentável, né? A Verônica Castiglia colocou o seguinte: eu tive depressão e tomei medicação. Daí fala que tem autismo e TDAH por causa disso, né? O próprio fato dela ter tido depressão já coloca muitas vezes. Existe uma grande comorbidade, tá? De autismo e depressão, de autismo e depressão e autismo e ansiedade nas mães. Muitas vezes, gente, os pais têm autismo leve, que passou batido, ou estão no espectro ampliado e passam a ter dificuldades, às vezes, de regulação emocional, passam a ter outros problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade, por consequência, muitas vezes, das dificuldades que vêm desse autismo ou que vêm desse espectro ampliado. E é muito comum. É muito comum. Agora, gente, se todo mundo que tem depressão e tomar remédio hoje, o filho for nascer com autismo, acabou. Pode mudar aí o sistema de ensino para só ter crianças com autismo na escola. Porque, gente, quem vocês conhecem, eu não sei, mas das pessoas que eu conheço, não sei se eu estou vivendo numa bolha, mas olha, 60%, 80% das pessoas já toma ou já tomou e ainda toma medicação. Né? Muitas delas estão ali tomando medicação ou para ansiedade, para depressão, mas depois de pandemia. 11 meses tem esse comentário. Meu Deus, como que você não tem problema de saúde mental com tudo que a gente vive hoje no mundo? Cara, olha, difícil, porque se causasse autismo e TDAH tomar remédio para depressão, a população de autismo estaria ainda maior, muito maior, não estaria em 1,5% da população, não. Pode colocar aí uns 70%, 80% da população. A Anália Karina França colocou aqui: meu filho nasceu no início da pandemia. No mesmo ano, minha filha estava iniciando o primeiro ano do ensino fundamental com aulas online. Ficamos focados nos estudos dela para ajudá-la a ter melhor desempenho e ser menos prejudicial toda essa mudança. Ou seja, ela estava cuidando da outra criança, inclusive. E meu filho, enquanto isso, estava junto, desde bebê com as telas, sem conviver nem com outros adultos, nem com a família. Em meio a tudo isso, meu trabalho também era em casa. Agora ele está com 2 anos de atraso na fala e quanto tenho me culpado, parece que tudo que fiz por eles foi insuficiente. Já iniciamos fono, eu tenho estudado muito para ajudar em casa, porém meu desgaste emocional está me deixando perdida. Olha, e você vê que difícil, né? É a mesma coisa de falar que a tela causa autismo. Se televisão e tela causasse autismo, gente, hoje em dia as crianças são criadas na tela, tá? Eu estive num restaurante este final de semana, absolutamente todas as crianças de todas as mesas, eu olhei, verifiquei, contei, todas as crianças de todas as mesas estavam na tela durante o almoço. Porque, gente, ir para um restaurante com criança não é fácil. E o pessoal estava na tela porque chega uma hora que ou é aquilo ou você não come, né? Então, eu fiz a escolha de não ter tela durante o almoço com os meus meninos. Dá um trabalho imenso, mas eu faço isso porque eles têm autismo e eles viciam em tela. Nem toda criança com autismo vicia em tela, mas os meus viciam. Viciam. Tela em casa é extremamente controlado. Mas não é porque a tela vai causar autismo. É porque as próprias características do autismo vão fazer com que ele busque mais a tela. Então, muitas vezes fala assim, você deixa ele muito na tela.
Você deixou ele muito na tela quando era criança, por isso agora ele tem autismo. É claro que a tela não vai causar uma superestimulação, mas causar autismo? Se fosse isso, estava todo mundo com autismo. De novo, entende? Não faz sentido. E muitas vezes as crianças com autismo têm um consumo maior de tela justamente pelas características do autismo fazerem com que ele busque mais e mais e mais ainda a tela. Então, eu estava até conversando aqui com o Anderson, que faz a edição e gerencia o canal aqui também, e ele estava falando o seguinte, o filho dele joga todos os dias ali 1 hora e pouquinho de videogame, todo dia. E isso, para a idade dele, é normal. E ele ainda faz o seguinte, você, para poder jogar, você vai terminar todas as suas tarefas, vai fazer isso, aquilo, coloca obrigações para ele fazer antes de poder jogar. Então é uma recompensa disso. Aí ele falou assim, mas ele não fica tão dependente. Eu falei, pois é, mas o seu filho não tem autismo. Porque o meu, ele joga só no final de semana. E se eu deixar ele jogar todos os dias durante a semana, ele fica num nível de dependência e de vício no videogame ou na tela que acabou. Ele só vai falar disso, ele só vai querer fazer isso e fica mal-humorado, parecendo realmente um dependente mesmo, tá? Agora, falar que porque ficou na tela que causa autismo, de forma alguma. E ela estava ali cuidando. Com certeza ela não estava ali só fazendo a aula com a filha, tinha interação com o menino que está ali do lado. E, gente, criança típica, está ali do lado, vendo a interação, interagindo com a gente. A mãe passou os 2 anos em casa, com certeza deu mais atenção do que geralmente a gente dá quando a gente está só trabalhando e levando para a escola. E ainda assim desenvolveu autismo. Por quê? Porque é genético. Autismo de pandemia também é uma outra maluquice, é uma outra forma de colocar a responsabilidade onde não está, né? Aqui tem mais alguns comentários, eu vou falar mais um último aqui, que eu achei bastante interessante. A Sol Souza colocou, eu tenho uma filha que agora está com 32 anos, até os 2 anos ela não falava, e a família, entre aspas, me culpava, dizia que eu não ensinava ou que ela era preguiçosa. Com muito custo, conseguimos o diagnóstico de deficiência auditiva. Ela hoje é mãe da minha netinha, que já está com 11 anos. Se formou em uma faculdade, já está cursando outra. Às vezes, os próprios parentes são nosso pesadelo. Aliás, esses comentários, muitos deles, vêm dos parentes. Vêm dos parentes. Às vezes, até do próprio pai, que não acredita no diagnóstico. Às vezes, dos avós, que falam, não é porque você cria assim, porque você cuida assado. Muitas vezes, gente, as crianças há 20, 30 anos atrás eram criadas com muito menos atenção, com muito menos suporte. Gente, eu me lembro, a gente ficava brincando na rua solto lá, não tinha atenção nenhuma de adulto. Ah, mas então vocês estavam brincando juntos na rua. Pois é, mas muitas horas eu passava também na televisão, mas muitas, muitas horas na televisão. Eu passava na televisão fácil, 10 vezes mais tempo na televisão do que os meus filhos passam. Fácil. E os 2 têm autismo. Eu tô disfarçando melhor do que eles. Entende? Então, assim, poxa, se fosse proporcional o tempo de tela, então eu estaria absolutamente muito mais grave do que eles, né? E aqui coloca, ó, a culpa é porque você não ensina ela. Você não ensina. Gente, criança típica, você mostra uma vez e está aprendido. A maioria das vezes é assim. Aliás, você não precisa, às vezes, nem ensinar. Dela ver o que você está fazendo, ela já entende, ela já pega. O processamento é diferente, sobretudo de informações sociais, né? Então, coloca aqui como se a mãe não tivesse ensinado, a culpa é da mãe, ou a criança é preguiçosa. Então, o autista é preguiçoso. Gente, se visse o nível de hipotonia que muitas das nossas crianças têm, é super difícil fazer os movimentos. O esforço que eles fazem para as terapias e para o aprendizado é muito maior do que das pessoas típicas fazem, porque elas têm um funcionamento que não favorece elas aprenderem nesse mundo. E falar que a criança é preguiçosa, gente, muito difícil. Então, deixa aqui os comentários, gente. O que mais que a gente vê? O que vocês ouviram na trajetória de vocês? Eu estava pensando em fazer também um vídeo pensando, a culpa é do pai? Agora aí, o que vocês acham que eu podia colocar nesse vídeo? O que vocês gostariam que eu discutisse pensando mais do lado do pai? Coloca aqui pra gente nos comentários, porque eu estou usando esses vídeos, esses comentários muitas vezes para ter ideias, para trazer conteúdo para vocês e para ajudar aqui no desenvolvimento da nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo para que a gente possa cada vez mais levar informação
para os pais e profissionais que estão aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo. Até mais.